Para entendermos o que o apóstolo Paulo estava falando aos Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 33 e 34, ou melhor, a partir do versículo 34 e 35, a gente precisa considerar o contexto deste capítulo da Bíblia. E para a gente considerar o contexto, eu quero chamar a sua atenção para uma epígrafe que tem aqui na minha Bíblia. Eu não garanto que na sua Bíblia tem essa epígrafe, porque isso vai depender da editora onde ela foi editada. Diz o seguinte: ordem e reverência no culto. Esta epígrafe está acima do versículo 26 do capítulo de número 14 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então aqui já fica claro que o apóstolo Paulo não estava privando as mulheres de ensinarem, de pregarem a palavra de Deus, ou melhor, de fazer uso do microfone ou da tribuna de uma igreja institucional. Ele apenas estava corrigindo um problema de ordem e decência. Ele estava corrigindo um problema no tocante à ordem e à decência. Isto vai ficar muito claro no versículo 35 do capítulo 14, quando ele diz: e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Ou seja, as mulheres estavam interrompendo o culto para fazer perguntas que elas poderiam fazer em casa. Elas estavam interrompendo os pregadores, os dirigentes de culto, os ensinadores, para fazer perguntas que elas podiam fazer em casa para os seus maridos. Isso fica muito claro no versículo de número 35 do capítulo em questão. Agora, para acabar de vez com essa história de que as mulheres não podem fazer uso do microfone ou da tribuna da igreja para pregar ou para ensinar a palavra de Deus, eu quero chamar a sua atenção para o contexto do capítulo 14. E para isso eu quero lhe chamar para o versículo de número 33, ou melhor, 23, 24 e 31 do mesmo capítulo, onde diz: se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos, observe a palavra todos, e todos falarem em línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Observe que na igreja de Corinto todos profetizavam, todos falavam em línguas estranhas, ou seja, as mulheres também falavam em línguas estranhas, também profetizavam. As mulheres estavam ativas nos trabalhos da igreja. Este é o contexto do capítulo 14 da epístola do apóstolo Paulo, da primeira epístola aos Coríntios. Este é o contexto que eles não querem considerar, que eles não fazem questão de considerar. Agora, observe o versículo 34, ou melhor, o versículo 24, que diz: mas se todos, mais uma vez a palavra todos aparece aqui, mas se todos, ou seja, as mulheres também, profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Agora o versículo 31 vai nos ajudar mais ainda nesse entendimento, porque diz: porque todos
podereis profetizar. Ou seja, as mulheres também podem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Entendeu a lógica deste raciocínio, ou do raciocínio que está sendo exposto neste pequeno vídeo, que nós estamos fazendo para procurar ajudar essas pessoas que até são bem intencionadas? É bom que se diga também que esta mesma orientação foi dada ao Timóteo, na epístola a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 11 e 12. A mesma orientação que o apóstolo Paulo deu à igreja de Corinto para que as mulheres ficassem caladas, ele deu para Timóteo, o qual era seu filho na fé. Timóteo foi um discípulo do apóstolo Paulo, foi um cooperador do apóstolo Paulo, que cresceu no ministério e se tornou pastor de ovelhas. Observe, capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo, versículo 11 e versículo 12. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Você percebeu que o apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele foi muito mais incisivo do que quando ele escreveu aos Coríntios? Aí alguém pode dizer agora, o pessoal desta seita ou desta organização sectária muito conhecida no Brasil está com toda a razão? Alguém pode dizer. E eu digo não, não e não. E digo com todo respeito. Digo isso com todo respeito, porque eu conheço um pouquinho da história eclesiástica. E não precisa ser doutor, não precisa ser PhD em história eclesiástica, na história da igreja, para se saber que nos dias do apóstolo Paulo, a igreja de Cristo estava recebendo muitas mulheres que vinham do paganismo. E por virem do paganismo e serem novas convertidas, elas não tinham estrutura para ensinar a palavra na igreja. Então é por isso, é este mais um motivo pelo qual o apóstolo Paulo proibiu as mulheres de falarem na igreja. Não era porque elas eram mulheres que estavam proibidas de falar. O apóstolo Paulo não proibiu as mulheres de falar simplesmente porque elas eram mulheres, mas porque elas estavam interrompendo o culto para fazerem perguntas que elas poderiam fazer em casa, no caso da primeira epístola aos Coríntios. No caso da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a gente pode verificar com base na história eclesiástica, ou seja, com base na história da igreja, que o apóstolo Paulo proibiu porque as mulheres não tinham estrutura para ensinar na igreja, devido serem mulheres que estavam recém-chegadas na igreja do paganismo. Então elas ainda não tinham deixado as suas práticas, as práticas pagãs. E por isso o apóstolo as proibiu de pregar na igreja. Não foi porque elas eram mulheres, foi porque elas não tinham estrutura para ensinar a palavra de Deus na igreja. Então vamos crescer na graça e no conhecimento, para que não aconteça de sermos levados por estes ventos de doutrina que estão aparecendo já de muitos e muitos anos no nosso país. Entenda que as mulheres, elas estavam ativas na igreja de Corinto, e não somente na igreja de Corinto, mas na igreja de Cristo, de uma forma geral.
em todos os lugares do mundo. Isto vem desde a igreja primitiva. O apóstolo Paulo foi um homem que viveu o seu ministério, que exerceu o seu ministério fazendo uso de mulheres para o auxiliar. Então vamos tirar da nossa mente esta ideia de que o apóstolo Paulo proibiu as mulheres de falarem na igreja. Vamos considerar o histórico. Eu estou falando para todos, mas em especial eu estou falando para o pessoal desta organização sectária muito conhecida no nosso país. Vamos tirar da cabeça essa ideia de que o apóstolo Paulo privou as mulheres de falarem na igreja. Se as mulheres estivessem de fato privadas de falarem na igreja porque são mulheres, o apóstolo Pedro teria privado também as suas mulheres, as mulheres que ele liderava, de falarem na igreja. Tiago, João, Marcos, Lucas e outros apóstolos e evangelistas também teriam privado as mulheres que eles lideravam de falarem na igreja, mas não. O único que privou as mulheres de falarem nas igrejas ou na igreja foi o apóstolo Paulo. E ele privou não porque eram mulheres, mas porque elas não tinham condições, elas precisavam ser discipuladas para poder discipular. Elas precisavam serem ensinadas para poderem ensinar. É isso aí. Que Deus continue abençoando a todos